Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim, não é? Todos em casa, hein? Quero ninguém na rua, não. Lavem as mãos, usem álcool gel e vamos estudar, porque o segundo bimestre começou, né? Então, hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 9 da apostila 2, que trata sobre adjunto adnominal. O adjunto adnominal vai ainda fazer parte da análise sintática. Então, vocês precisam do sujeito, do predicado, da transitividade do verbo, da predicação, né? Precisam de tudo isso, ok? Então, quem não tiver o livro físico, vocês entrem aí no site do Eleva e acessem o virtual, tá? Isso não vai ter problema de vocês participarem da aula. E façam as anotações no caderno, tudo bem? Então, vem comigo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender essa aplicação de mais uma análise sintática que se chama adjunto adnominal. Se preferirem, né, peguem aí a apostila no primeiro capítulo mesmo, da apostila 2, que é o capítulo 9, que fala sobre adjuntos adnominais. Nos capítulos anteriores, né, na apostila 1, nós vimos alguns termos, né, que ligam a nomes para caracterizá-lo, que seriam os predicativos, né, o do sujeito e do objeto, que são adjetivos que caracterizam ou algo do sujeito ou algo do objeto. Nós vamos perceber que também isso acontece com o adjunto adnominal, que ele tem essa função, né? Só que a diferença é que o adjunto adnominal, ele é um termo acessório, tá? Já os predicativos, tanto do sujeito quanto do objeto, eles são termos essenciais. Qual é a diferença entre o termo essencial e o termo acessório? A gente vai perceber isso, né, no passado das slides, mas a diferença é que acessório é uma coisa que você tira. Por exemplo, uma mulher que coloca um relógio, uma pulseira, um cordão, um brinco, esses são acessórios. Se eu tirar, ela vai continuar a mesma, né? O essencial, não. O essencial é uma coisa que eu preciso para estar ali, ok? Então, essa é a diferença. Mas a gente vai ver isso na prática, que é melhor. Então, vamos lá? Vamos começar, né? Vamos lá. O adjunto adnominal é o termo acessório. Estão vendo aí? Vou destacar aqui para vocês poderem melhorar. Da oração, que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Então, é um termo que vai estar ligado, vamos lá, mais uma vez, para vocês não perderem isso aí, ó, vai estar ligado ao substantivo, tá? Vamos até circular para facilitar, que vai estar ligado ao substantivo. Mas para quê? Para caracterizar ou determinar esse substantivo, tá? Então, vamos na prática, vamos entender isso na prática. Mas antes disso, os termos, tá, pessoal? Olha só. Os termos que podem ser adjunto adnominal com classificação morfológica são artigo, numeral, adjetivo, pronome, locução adjetiva. E, Luana, isso aí é muito difícil para mim. Vamos botar um macetezinho aqui para vocês, ó. Essa palavrinha aqui que eu tô escrevendo para vocês. Ó, N. Vamos aqui, ó, N de numeral, A de artigo, P de pronome. Aí você tem mais um A e um L. Aí você vai botar aqui um A e um L. Vamos trocar aqui a cor, só para vocês poderem melhorar isso aí. Ó, N, A, P, A e L. Então, na PAU, só você escrever isso na prova que não vai esquecer dessas classes gramaticais, né? O na PAU é o N de numeral, o A de artigo, o P de pronome, o A de adjetivo e o L de locução adjetiva. Vocês não vão mais esquecer isso, tá? Por quê? Se colocar, por exemplo, um verbo, você já sabe que não está dentro da minha lista. Se colocar, por exemplo, uma preposição, não está dentro da minha lista. Luana, são só esses? São só esses nomes, tá? Um desses 5 são as classificações do adjunto adnominal. Ou ele vai ser artigo, ou ele vai ser pronome, ou ele vai ser numeral, tá? Ah, pode aparecer mais de um? Isso é o que a gente vai descobrir. Então, vamos lá. Vamos dar andamento aí. Isso aí tá na minha frase.
olha a minha frase. A menina ganhou um presente. Essa é a minha frase. Aqui, ó. A menina ganhou um presente, tá? O que isso quer dizer? Vocês vão fazer a análise sintática dessa oração. Primeiramente, na minha análise sintática, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que separar o sujeito e ficou um pouquinho fora do... Aqui, melhorou. Separar o sujeito do predicado, ok? Fazendo essa separação de sujeito com predicado, você vai analisar tudo que tem aqui dentro do sujeito e tudo que tem aqui dentro do predicado. Então, como é que você vai fazer essa classificação? Vamos lá, o meu sujeito, qual é o núcleo do meu sujeito? O núcleo do meu sujeito é a palavra mais importante, né? Qual é a palavra mais importante do sujeito? Menina. Olha aqui, ó, eu coloquei aqui, menina é o meu núcleo, né? E qual é o termo que está aí caracterizando ou acompanhando ou determinando esse núcleo? É a palavrinha a. Perceberam? A não é um artigo? Sim, se A é um artigo e está servindo aí para acompanhar esse núcleo, eu vou classificá-lo como adjunto adnominal. Aqui, ó, tá aqui dentro do meu círculo, adjunto adnominal. Aí eu vou partir para o predicado. Ganhou um presente. Dentro do meu predicado, ganhou um presente, eu tenho que ter um verbo, correto? Que é ganhou. Quem ganha, ganha algo. Então, eu só posso dizer que esse é um verbo transitivo direto e ele tem que ter um complemento, né? O complemento, que foi que ele ganhou? Um presente. É o meu complemento, ó, um presente. Dentro desse complemento, eu tenho que ter um núcleo, não tenho? Tenho. Qual é o núcleo? Vamos lá. Vamos apagar aqui, vamos descobrir o núcleo. É a palavra mais importante. Presente. Olha ali, que eu separei para vocês. Presente. E qual é o termo que está acompanhando esse núcleo? O um. O ele acompanha o núcleo da mesma forma que o artigo a acompanha o núcleo menina. Então, eu vou dizer que esse ele é adjunto adnominal. Olha ali. Ok? Deu para entender? Então, vamos apagar para ficar mais claro para vocês. Então, olha só, pessoal. O adjunto adnominal, você vai ter que fazer isso que eu acabei de fazer, tá? Por quê? Porque vocês ainda, né, não estão naquela fase de expert em análise sintática para olhar e no olhômetro descobrir qual é o adjunto adnominal. É claro que, como eu disse para vocês, que um artigo, então olha ali, ó, olha o artigo aqui, ó, o a, um é um artigo. Então, nesses casos, olhando, você consegue identificar como adjunto adnominal. Mas, se não for o caso, você vai ter que separar, tá? O primeiro passo é fazer essa separação mesmo de sujeito e predicado, analisar o termo do sujeito, analisar o termo do predicado. Então, nós já percebemos que pode ter mais de um adjunto, tá? Da mesma forma que você pode ter mais de um adjunto dentro do sujeito. Eu até botei uma outra frase, olha ali, ó, para a gente fazer essa separação, essa análise, e vocês perceberem que dentro do sujeito, que dentro do predicado também pode ter mais de um. Então, Luana, eu posso ter vários adjuntos nominais? Pode, você pode ter vários adjuntos nominais, tá? Por quê? Porque ele não ocupa uma posição específica dentro da oração, né? A única coisa que a gente sabe é que ele acompanha nomes. Esses nomes são os núcleos, tá? Do sujeito e do objeto, a princípio. Mas vocês vão descobrir mais para frente, quando aprenderem adjunto adverbial, que pode ter, né? Nesse momento, vocês precisam saber que ele vai estar dentro do sujeito e dentro do objeto. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui agora a análise disso aí. Vamos trocar aqui, vamos dividir de verde para facilitar. Vamos ali. Então, qual é o sujeito da frase? Os dois meninos comeram o bolo de chocolate. Os dois meninos, né? Os dois meninos é o meu sujeito e comer o bolo de chocolate é o meu predicado. E aí eu vou fazer agora a análise dentro de os meninos, dois meninos, que é o meu sujeito. Qual é a palavra mais importante, pessoal, de os dois meninos? Meninos, ok? Meninos é a palavra mais importante
Então, ele é o meu núcleo, né? E agora, eu preciso descobrir qual é as palavras que estão aí acompanhando, determinando, né? O meu núcleo. Quais são, pessoal? Vamos lá, vamos trocar aqui. Ó, os e o dois. Um artigo e um numeral. Então, eu só posso dizer que, já que o menino é o meu núcleo, né? Que eu só posso dizer que tanto os quanto os dois que estão aí fazendo essa ponte ao meu núcleo, né? Fazendo essa assessoria a ele, que vão ser chamados de adjuntos. Ficou feio, né? Vamos melhorar? Vamos. Ó. Que eles são os meus adjuntos adnominais, ok? Tanto os quanto os dois. Aí, lembra que eu falei para vocês que é o termo acessório? Sim. Se eu tirasse aí, por exemplo, tanto os quanto dois, ficasse só meninos. Não dá? Dá, não é? Então, vamos continuar ali? Vamos ver agora o meu predicado. Comeram o bolo de chocolate. Qual é o meu núcleo? Não, primeiro, qual é o meu verbo? Comeram. Comer é meu verbo. Quem come, come algo. O que ele comeu? O bolo de chocolate. Foi o que ele comeu, né? Dentro desse complemento ao bolo de chocolate, que é meu objeto, qual é a palavra mais importante? Bolo, que é a palavra mais importante. Acho que vou melhorar, senão vai ficar em cima do artigo. Bolo. Esse é o meu núcleo. Quais são as palavras que estão fazendo essa ponte entre o núcleo? O e o de chocolate. Então, tanto o quanto de chocolate que estão acompanhando o meu núcleo, né? Eu vou dizer que eles são adjuntos adnominais, ok? Tanto um quanto o outro, ok? Tanto o quanto do chocolate. Então, vamos melhorar aqui o visual. Então, percebam que todos os termos que acompanham o núcleo, né? Eles são chamados de adjuntos adnominais. Mas não esqueçam do nosso NAPAL, né? Numeral, artigo, pronome adjetivo e locução adjetiva. Essas são as classificações, né, dos termos que vão ser classificados, que vão desempenhar essa função de adjunto adnominal. Tudo bem? Então, vamos continuar. Eu coloquei aqui duas frases parecidas, que é para a gente poder entender aquela diferença que eu falei para vocês no início, né? Do adjunto adnominal e do predicativo, do termo acessório e do termo essencial, para a gente conseguir visualizar isso aí, frases muito parecidas. Na 1 tá assim, o dia está lindo. Na 2, o dia ensolarado está lindo. Perceberam, né? Uma pequena diferença aí na frase. Então, vamos lá. Na primeira, o dia está lindo. Qual é o sujeito dessa frase? O dia, né? Vamos marcar para vocês visualizarem. É ali, ó. O dia é o meu sujeito, né? E estar lindo é o meu predicado. Na frase de baixo, o dia ensolarado está lindo. O que está lindo? O dia ensolarado é meu sujeito. E está lindo é meu predicado. Ok? E aí, eu tenho palavras, né? Que são trabalhadas no adjetivo. No caso, vou só trocar aqui para vocês melhorarem isso aí. No caso, eu botei uma destacada na primeira, que é lindo, e coloquei na segunda o ensolarado, mas percebam que tem o lindo também, mas vai ser a mesma classificação, tá? Percebam que são dois adjetivos, tanto na primeira quanto na segunda. O porquê que é adjetivo? Porque lembrando que o predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, são características, né? Então, por isso que o ozinho aqui, ó, que ele vai ser meu adjunto adnominal, que porque liga o núcleo dia, eu não marquei, porque eu quero só que vocês percebam na diferença no adjetivo, tá? Então, eu vou limpar para vocês melhorarem aí. Olha só. Então, na primeira, eu ligo exatamente o lindo ao dia, né? O dia está lindo. Então, eu faço essa ponte na primeira
logo de cara, ali, ó. Eu faço essa associação, né? Só que entre eles não tem um verbo. Perceberam que tem um verbo, né? Na segunda, o ensolarado, que está ligado ao dia, que é o meu núcleo do sujeito, né? Eu não tenho nada separando uma coisa da outra. Ele está ligado. Isso aí é um modo também de ajudar vocês nessa classificação aí. Mas o que poderia acontecer é do adjetivo estar no predicado, né? E aí não ter essa ponte ligando. Por isso que entra agora essa explicação que eu vou dar para vocês, que é o termo indispensável em um e em outro é dispensável, tá? Então vamos ali, ó. Na primeira, se eu digo assim, o dia está, vamos supor, tá? Que eu viesse aqui, ó, fizesse isso. O dia está. Vocês conseguem entender essa frase? Sim ou não? O dia está. Não, né? Eu não consigo entender. Agora, se eu te apagasse isso aqui, olha só. Deletei da vida de vocês o ensolarado e a frase fosse: o dia está lindo. Você consegue entender? Sim ou não? Sim, né? Então, a diferença está aí. No predicativo, seja do sujeito, seja do objeto, né? São termos, olha ali, ó, indispensável, ok? Já lá no adjunto adnominal, eu vou tirar já essa tela aqui para vocês verem, vocês vão perceber que ele é dispensável, né? Então, se no primeiro o dia está e eu preciso, eu só posso dizer que ele é, vou trocar aqui para vocês poderem perceber, eu só posso dizer que ele é um predicativo do sujeito, porque o predicativo do sujeito tem que ter. Se eu tirar, a frase fica incompleta, coisa que não acontece na de baixo, que eu vou dizer que ele é um adjunto adnominal, tá? Por quê? Porque eu posso tirar ele naturalmente da frase, ok? Vamos então acompanhar ali, ó. Em um, notamos que ele confere uma característica a tal termo. Olha ali, ó, indispensável, afirmando, portanto, que se trata de um predicativo do sujeito, ok? Então, se ele é indispensável, ele tem que ter. Se eu tirar, eu não consigo entender, ok? Na 2, apresenta-se como uma dispensável qualificação do substantivo, que atua como núcleo da oração, dia, no caso que a gente já viu ali em cima, o dia ensolarado, afirmamos, portanto, que se trata de um adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal eu posso tirar normalmente da oração e ela continua ali no entendimento, coisa que não acontece no predicativo do sujeito. Se eu tirar, a frase fica sem sentido, ok? Vamos ver, continuar vendo isso? Vamos ali para outro exemplo, ó. A garota educada está alegre. Aí eu coloquei na frase de baixo, a garota está alegre. Na outra, a garota educada está. Percebam que eu separei essa oração de cima, né? A oração de cima, vamos lá. A oração aqui, a garota educada está, né? Alegre. Eu separei o educada, porque é um adjetivo, e separei, tentei fazer uma seta, aqui ficou melhor. O alegre, ok? Então, tanto uma quanto a outra são adjetivos, tá? Da garota, né? Ó, a garota educada se trata da garota. A garota está alegre também se trata da garota. Então, tudo em volta da garota. Aí, na frase de baixo, eu coloquei a garota está alegre. Eu tirei o educada. Na de baixo, a garota educada está. Eu tirei o alegre. Bem, na primeira frase, ok, né, pessoal? Frase totalmente com sentido pertencente a dois adjetivos. Na segunda frase, eu tirei um adjetivo, que é o educada. Eu continuo entendendo? A garota está alegre? Sim. Na de baixo, a garota educada está. E aí? Está o quê? Tá faltando coisa aí, não tá? Tá. Então, essa frase, ela não é legível. Então, eu só posso entrar num acordo. O educada, ele é adjunto ou ele é predicativo? Qual dos dois termos é aquele termo que eu posso tirar da frase e a frase continuar entendendo? Continuar legível. Lembre que o adjunto adnominal é acessório. Se é acessório, eu posso tirar. Então, esse educada, ele é um adjunto adnominal. Já
o alegre, que vai ser um predicativo do sujeito, é um termo essencial, ok? Então, vamos lá, vamos apagar aqui, olha ali, ó. Educada, adjunto adnominal, termo acessório, porque eu posso tirar da frase, igual eu tirei a garota está alegre, ela continua legível. Já o predicativo do sujeito, que é alegre, é um termo essencial. Se eu tirar, eu não entendo, olha ali, ó. A garota educada está. Está o quê? Né? Tá faltando informação. Então, vocês percebam, essa é a grande diferença, ok? Então, é isso que vocês vão fazer quando se depararem com adjetivo. Apareceu o adjetivo na frase, vocês vão saber se classificar como adjunto adnominal ou como predicativo, seja do sujeito, seja do objeto, exatamente fazendo essa ideia, se ele é acessório, se ele é essencial, né? Se ele tem que estar ali para eu entender a frase, ou se ele pode sair, eu vou continuar entendendo. Para isso, eu tirei, né, esse exercício da apostila, né, que está na página 290. É um desafio entre adjunto adnominal e predicativo. Nesse caso aí ele botou do objeto, mas serve do sujeito, como a gente acabou de analisar, né? Então, vamos fazer ali, vamos botar o adjunto adnominal ou o predicativo do objeto. Primeiro passo, deixa eu botar um lapisinho aqui, para vocês perceberem, eu fazer esse destaque, né? Aqui é a palavra amplo, embaixo a palavra lotada, na outra maravilhoso e na outra que eu vou tirar aqui para vocês verem é retomada, tá? Então, vamos lá? Vamos lá. Na primeira, o ator dominou o amplo palco. Eu vou dizer se isso é um adjunto ou um predicativo. Se eu dissesse assim, o ator dominou o palco, continua com sentido sim ou não? Sim. Então, portanto, aí é um adjunto adnominal. Na de baixo, encontramos a plateia lotada. Se eu botasse, encontramos a plateia, continua com sentido? Sim ou não? Não. Encontramos a plateia de que forma? Né? Falta informação aí. Nesse caso, lotada. Na terceira, eu considerei o espetáculo maravilhoso. Se eu tirasse, eu considerei o espetáculo. Tá, considerei o espetáculo de que forma? Né? Falta informação. Maravilhoso. Então, tanto não encontramos uma plateia lotada quanto eu considero o espetáculo maravilhoso são predicativos do objeto. Porque é importante aí na frase, são termos essenciais na frase. Né? Coisa que não aconteceu lá na primeira. O ator dominou o amplo palco, que eu pude tirar normalmente, a frase continuou com sentido e um adjunto adnominal. E na última, não poderia deixar de prestigiar um renomado diretor. Se eu tirasse o renomado, ficasse. Não poderia deixar de prestigiar o diretor. Dá para entender? Sim. Então, é um termo acessório, um adjunto adnominal. Vamos conferir aí. Olha ali, adjunto adnominal na primeira e na última e predicativo do objeto na segunda e na terceira. Então, vocês vão decorar desta forma, que aí, assim, não terá erro para vocês entenderem, ok? Então, vamos recapitular que o adjunto adnominal é um termo, né, acessório, né, que vai estar sempre desempenhando ali uma função de caracterizar um nome, de determinar um nome, né? Ou seja, ele acessora um nome que vai ser tanto o núcleo do sujeito quanto o núcleo do objeto, tá? Ele não tem uma posição certa, uma posição específica, ele pode estar, né, tanto no sujeito quanto no predicado, sem problema nenhum. Pode ser mais de um, nós já percebemos isso, tanto no sujeito quanto no objeto, também não tem problema. E você vai classificar naquela ideia da classe gramatical, como artigo, numeral, adjetivo, pronome e locução adjetiva. Tá com algum problema? Volta naquela palavrinha que eu expliquei, na pau. Coloca na prova o na pau que você não vai ter erro, tá bom? E aí, para finalizar, para saber se realmente ficou tudo certinho, aí vocês vão exercitar as páginas 290 e 291 da apostila, né? Vão fazer exercícios e depois me encaminhar aí os exercícios feitos, ok? Então, vamos finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido bastante, né? Coloquei um desenhozinho aí de vocês dando tchau pra gente, professores, né? Mas fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa,
né? Estudem bastante, que já já estaremos de volta, ok? Um beijo, pessoal!